Bom, aqui tá o esquema, então, das regras de acentuação. A gente olha assim, é bastante coisa. Realmente, são vários detalhes que a gente tem que considerar. Então, uma das coisas bem importantes é saber reconhecer se a palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Grande parte das questões vai envolver o reconhecimento da sílaba tônica. Se eu consigo reconhecer que a palavra é uma proparoxítona, eu já matei a questão. Né? Então, é importante que vocês saibam olhar para a palavra e perceber qual é a sílaba tônica dela, tá? Claro, tem alguns outros casos ali, mas a grande maioria está relacionado à sílaba tônica, tá? Sílaba tônica e a terminação da palavra. Não é qualquer palavra oxítona que eu vou poder acentuar. Então, tem terminações específicas que vão me obrigar a acentuar. E se for uma terminação diferente dessas aí, eu não acentuo, né? Então, ali vocês têm a primeira regrinha, então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, M. Quando estiver no plural, considero do mesmo jeito, acentuo da mesma maneira. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Sofá, café, trenó, também, parabéns. Então, tem que ser uma terminação de acordo com aquela que está na regrinha, senão eu não posso acentuar, tá? Então, cuidem a sílaba tônica e a terminação da palavra. A gente não tem como memorizar todas as regras, mas a gente percebendo se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se ela é um ditongo aberto, se ela é um hiato, isso já nos auxilia bastante na hora de resolver as questões que a gente acaba encontrando, tá? Então, A, E, O e E, M. São as terminações de oxítona que me permitem acentuar, tá? As paroxítonas, essa é a regrinha mais complicada porque é a que envolve o maior número de terminações. Vocês podem ver ali, tem L, R, X, N, P, S, M, U, M, N, U, I, ão, ã e os ditongos. Né? Então, é bastante coisa. No material, eu encontrei assim, ó, que uma forma de associar todas essas terminações das paroxítonas. A palavra linurxão, ela juntaria grande parte dessas terminações que tem das paroxítonas, mas ela ainda deixa algumas coisinhas de fora, tá? Mas já dá assim pra gente relembrar, quando termina em L, quando termina em R, quando termina em ão e for uma paroxítona, eu vou acentuar, tá? Então a gente tem como exemplo aqui, ó, automóvel, imóvel, cadáver, tórax, açúcar, uma paroxítona também terminada em R, elétron. Algumas terminações são pouco comuns, são poucas palavras que a gente vai encontrar, né? Mas terminadas em L e R a gente vai ter bastante, tá? São os casos mais comuns, assim, de palavras paroxítonas que devem ser acentuadas, que tem essa terminação, tá? Eu não vou poder comentar tudo, senão vai ficar muita coisa, tá? Então, já tinha comentado no outro vídeo sobre as proparoxítonas. Essa é a mais fácil e era a única que eu decorava quando eu estudava. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas, tá? Então, deixa eu ver os exemplos aqui. Árvore, máximo, apático e hipopótamo. Lembrando que proparoxítona é a terceira... Opa, perdão. A terceira de trás para frente, né? Sempre que eu vou contar. 1, 2, 3. Quando aqui é oxítona, a 2 é paroxítona, a 3 é proparoxítona. Se a palavra for proparoxítona, ela deve receber o acento, é obrigatório, tá? Todas elas são acentuadas. Então, saindo dessa parte de sílaba tônica, que vai ser o que vai predominar, gente. Vocês vão ver nos exercícios, a maior parte das questões se relaciona a essas três primeiras regras aqui, tá? Então, ai, desculpa, deixa eu voltar para a paroxítona aqui, que eu esqueci de uma coisinha. Tem essa terminação louca aí, ó, linurxão, que são várias terminações, mas tem também vários casos das paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que daí elas também vão receber acento,
tá? A gente tem vários casos. Ui, foca, foca, foca. Ai. A Letícia, espécie, relógio, paciência, Cláudia, tá? Aqui eu vou ter que saber separar a sílaba, né? Vou ter que reconhecer que o ditongo é quando eu tenho duas vogais que vão ficar na mesma sílaba, né? Elas não vão se separar. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, eu acentuo, né? História, polícia, todos esses casos, então, vai receber acento. É um caso bastante comum, tem muitas palavras que a gente vai encontrar que recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tá? Eu esqueci de comentar antes, mas essa regra é bem importante. Ela tá dentro dessa regra aqui das paroxítonas, né? Que é todas aquelas terminações e os ditongos aqui, ó. Letícia, espécie, relógio, tá? Tudo isso engloba aquela parte ali. Agora a gente vai para uma que eu também já tinha comentado, os monossílabos tônicos. Monossílabo, uma sílaba só, né? Só vou acentuar os que terminam em A, E, O. Os terminados em U e I, não posso. Né? Então, lá, pé, pó, só, cá, são essas palavrinhas ali. Essa aqui é bastante simples. Agora, os hiatos. O que é um hiato? Hiato, então, ele é muito semelhante, assim, olhando a palavra, ele é parecido com o ditongo. São duas vogais, só que o hiato é quando na separação silábica eu vou separar, vai ficar um em cada sílaba. Cada uma dessas vogais vai ficar numa sílaba diferente, eles não ficam na mesma, tá? Então, até coloquei ali um lembrete. Ó, ruído. Eu separo o U e o I, isso é um hiato. O ditongo não, eles vão ficar na mesma sílaba. Ops, cadê? Aqui, ó, ruído e o ditongo aqui, ó, eles ficam juntos, não se separa. Para formar o ditongo tem que ser assim. Noite, eu tenho que considerar a separação das sílabas, para eu saber se é um hiato ou se é um ditongo. Porque olhando a palavra assim, sem fazer a separação, duas vogais. Mas aí eu tenho que perceber se fica junto ou se separa, tá? Então, nós temos ali alguns exemplos. Saída, gaúcho, na hora de separar, né, ficam separadas aquele A ali, aquele I, eles vão ficar sozinhos. Uma diferença aqui importante, ó, raiz não é acentuado, porque esse Z aqui vai acompanhar o I, raiz, não ficou sozinho. Mas quando a palavra vai, o mesmo acontece com a palavra juiz, tá? Quando tá no singular eu não acentuo, porque o Z acompanha ali, ó, raiz, ele não fica sozinho. Mas aí quando vai pro plural, acontece uma situação diferente, raízes. Aí o I vai ficar sozinho. E como ele fica sozinho, daí no plural, ele vai receber acento. No singular, não, porque o Z vai ficar junto na hora da separação aqui. E quando está no plural, daí sim. No singular, não acentuo, no plural, sim. A palavra rainha é um caso especial. Eu vou mandar a tabelinha de regras para vocês visualizarem depois, né? Então, o hiato, quando ele é seguido de NH, ele não recebe acento também. Então, por isso que a palavra rainha não é acentuada, por mais que o I fique sozinho, que forme um hiato, como é seguido de NH, não posso acentuar, tá? Agora, os ditongos abertos, que eu também já comentei lá na regrinha da reforma ortográfica, né? Eles são acentuados menos nas palavras paroxítonas. Daí, nós tivemos aquele caso do heróico, ideia, plateia, assembleia. E eu usei as mesmas palavras aqui como exemplo. Azaleia mesmo também é uma palavra que... Pompeia, não se acentua mais, tá? Então, herói, céu, dói, oi, el, ei. O ei não tem um exemplo aqui, tá? Mas quando for um ditongo aberto e a palavra não for paroxítona, eu preciso acentuar, tá? Até pela pronúncia, que ela é bem marcada, vocês acabam acentuando por intuição.
O acento diferencial eu também já comentei que em algumas palavras ele foi retirado, palavra pelo, para, forma, pera, né? Mas algumas ainda se utiliza, né? O por, o pôde ali, a gente segue utilizando. E uma outra palavrinha que, aqui, que é bem importante, um acento diferencial fundamental. Conjugando o verbo ter no presente, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós teis e eles têm de novo? Como assim? Plural e singular ficam igual, idênticos? Ele tem e eles têm? Como é que eu vou saber se a palavra está no plural ou no singular quando o ele e o eles não está acompanhando para me dizer? Quando está no plural, o tem recebe o acento. Isso é muito importante. Muitas questões eu já vi em relação ao reconhecimento disso aí. Quando que eu uso com acento, quando que eu uso sem. Então, é isso aí. Como eles ficam iguais, o ele e o eles, a conjugação do verbo ter no presente, quando está no plural, ele vai receber o acento, tá? Então, é isso. Vamos só fazer uma última questão juntos aqui. Deixa eu aproximar. Opa, tá caindo tudo. Fazer uma última questão para vocês terem uma noção, assim, de como, que tipo de questão se tem, como que eu vou resolver, como assim. Então, muitas das questões que a gente encontra solicitam que a gente reconheça palavras que tenham a mesma regra de acentuação. Às vezes vai ter a palavra, qual palavra tem a mesma regra de acentuação que dá conta da palavra raízes? Aí eu tenho que ver entre as alternativas qual se encaixa naquela mesma regra de acentuação, que é a do hiato. Essa aqui eu peguei agora da internet, eu não pude imprimir, então eu só anotei rapidinho ali. Aqui, nessa questão, eu tenho que identificar em qual das alternativas as duas palavras recebem acento por causa da mesma regra. Todas elas estão acentuadas. Mas aí, qual parzinho tem a mesma regra? Então, se a gente olha a palavra pés é monossílabo. Monossílabo terminado em E, tá? Esse é o motivo do acento. E hóspedes é monossílabo também? Não, né? Hóspedes é uma paroxítona. Então, elas recebem acentos por motivos diferentes. Então, não é a alternativa correta, tá? Não segue a mesma regra de acentuação. A palavra sulfúria, ácido sulfúrico, vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, essa expressão. Então, sulfúria, sulfúria. Então, é uma paroxítona. Distância. Também é uma paroxítona. Terminada em ditongo, olha aqui. Tá? Mas aqui nesse caso não precisa especificar. Mas vocês perceberam, ó, as duas são a mesma coisa em relação à sílaba tônica. Isso já me dá um clique. Elas estão bem parecidas, tem uma grande chance de ser a alternativa correta. Vou seguir olhando. Fosforescência. Fosforescência. Tá? Também aqui é uma paroxítona. E provém. Olha onde é que está o acento? Na última sílaba, então é uma oxítona. Eu tenho, então, aqui na letra C, uma paroxítona junto com uma oxítona. Não é a mesma regra, também já excluo isso aqui. Não é. Últimos. Então, ó, proparoxítona, terrível. Ó, a separação silábica pega direto aqui. Quem tem dificuldade passa perrengue. Então, últimos é proparoxítona. Terrível é paroxítona. Não tem a mesma sílaba tônica, então provavelmente não segue a mesma regra. E satânico, isso aqui provavelmente foi tirado de um texto, tá, gente? Não se apavorem com as palavras. Satânico, proparoxítona e porém, ó, onde é que tá o acento? Paroxítona.
Perdão, é uma oxítona. Uma oxítona junto com uma proparoxítona. Também não dá, né? São sílabas tônicas diferentes, capaz que vai ser a mesma regra de acentuação. Então, o que que me sobrou aqui? Ali a letra B, que tem, as duas têm palavras que são paroxítonas, terminadas em ditongo crescente, ó. Essa aqui é a alternativa correta. Essa aqui é que apresenta as duas palavras regidas pela mesma regra de acentuação. Para vocês verem, gente, a sílaba tônica é fundamental. A terminação, às vezes, não vai... Vocês não tem que estar prestando tanta atenção em como termina, mas a sílaba tônica é fundamental, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Sei que foi bastante coisa. Vou mandar a provinha e aí tentem fazer, né, tá? No mesmo esquema, me mandem o gabarito depois, tá? Beijão pra vocês. Tchau!